Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula vai à França para tentar encontro com Donald Trump após anúncio de tarifas. Mercado financeiro sobe para 5,30% a estimativa de inflação deste ano. Estados Unidos e Irã anunciam o acordo de paz que deve ser protocolado na próxima sexta-feira. 7 atletas de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará. E ainda, as últimas notícias da Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula chegou hoje à França para participar como convidado da reunião de líderes do G7. O governo brasileiro trabalha com a possibilidade de um encontro entre o petista e o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta segunda-feira a Evian, na França, para uma reunião de cúpula do G7. Lula e a Organização Mundial da Saúde pediram ao G7 que reúna a coragem necessária para concluir o Tratado Internacional sobre a gestão de futuras pandemias. As nações ricas e os países em desenvolvimento divergem sobre a forma de implementar o acordo sobre pandemias, adotado no ano passado. Em comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, e o presidente brasileiro exigiram dos líderes do G7 vontade política no mais alto nível para finalizar uma parte fundamental que ainda permanece pendente, afirmando que o mundo deve concluir o que começou. O mecanismo ainda a ser definido é o de acesso a patógenos e repartição de benefícios, responsável por regular o compartilhamento de patógenos com potencial pandêmico, além da distribuição posterior dos benefícios gerados, como vacinas, testes e tratamentos. Lula também se reuniu com o presidente da Suíça, Guy Parmelin, em Genebra. Durante o encontro, os presidentes trataram do comércio bilateral e se comprometeram a trabalhar pela diversificação da pauta de exportações entre os dois países, em um cenário global marcado pelo aumento do protecionismo e do unilateralismo. Ainda na esfera bilateral, os dois líderes decidiram expandir a cooperação em áreas como inteligência artificial, transição energética, minerais críticos, biotecnologia, saúde e defesa, entre outras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido da Defensoria Pública da União e manteve o julgamento da ação penal contra Eduardo Bolsonaro para amanhã. O deputado federal cassado é acusado de coação no curso do processo que investigava os ataques de 8 de janeiro de 2023. A Defensoria alegou que a primeira turma está incompleta. Já o ministro Alexandre de Moraes disse que não há violação dos princípios do juiz natural. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que cria um novo marco legal para o transporte público coletivo no país. O texto aprovado pelo Congresso Nacional estabelece uma série de mudanças na organização do setor. Entre as principais mudanças está a separação entre passagem paga pelos passageiros e a remuneração das empresas que operam de transporte público. Com isso, as concessionárias poderão deixar de ser remuneradas com base no número de usuários transportados e passar a receber por outros critérios, como o número de quilômetros percorrido. A nova lei também exige mais transparência das empresas. Agora, elas terão que divulgar dados sobre custos, arrecadação, quilometragem percorrida e número de passageiros transportados. Lula vetou alguns trechos do texto, incluindo um que obrigava os estados e municípios a custear integralmente gratuidades e descontos. Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez a estimativa de inflação para este ano. Para eles, o índice deve ficar em 5,30%. O mercado financeiro também acredita que a taxa básica de juros do país feche em 13,75% ao ano. O dólar é projetado em R$ 5,20. Um bombardeio russo deixou pelo menos 11 mortos na Ucrânia. Um dos locais atingido era tombado pela Unesco. Um ataque russo deixou vários mortos na Ucrânia nesta segunda-feira. A capital Kiev foi um dos locais mais afetados. Os moradores correram para abrigos.
Um incêndio atingiu o telhado da Catedral Ortodoxa da Dormição, localizada no complexo do Mosteiro das Cavernas de Kiev, considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Uma das fachadas da catedral ficou destruída e o telhado parcialmente danificado. Mais de 10 caminhões de bombeiros foram enviados ao local. O presidente Volodymyr Zelensky denunciou que 2 drones russos atingiram deliberadamente a região do mosteiro. A Rússia negou ter atacado a catedral e afirmou que o templo foi atingido por um míssil de defesa aérea americano Patriot. O complexo monástico, que tem mais de 1000 anos, apareceu no noticiário recentemente, devido à expulsão de monges acusados de manter vínculos com a Rússia. Em janeiro, outros edifícios do complexo foram atingidos por projéteis russos. O exército da Rússia afirmou que lançou um bombardeio em larga escala contra instalações industriais ucranianas. A Força Aérea informou que Moscou lançou 70 mísseis e 611 drones, dos quais 50 e 582 foram interceptados, respectivamente. Estados Unidos e Irã anunciaram nesse final de semana um acordo de paz que encerra todas as operações militares no Oriente Médio. O documento será assinado oficialmente na próxima sexta-feira. No sinal mais forte de que a guerra no Oriente Médio está se aproximando do fim após mais de 3 meses, Washington e Teherã anunciaram o acordo e o fim permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos, escreveu Donald Trump na plataforma Truth Social, pouco depois de o mediador do Paquistão afirmar que ambas as partes haviam alcançado um consenso. Uma cerimônia de assinatura vai ser realizada em Genebra, na Suíça, para afirmar os termos do documento. O presidente americano ainda acrescentou que autorizava plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Hormuz e o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Pouco depois, o Irã confirmou o acordo de paz. O vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Garibabadi, declarou que a negociação colocava um fim imediato à guerra. Em discurso na televisão estatal, o diplomata ressaltou que Teherã saiu vencedora da guerra, desencadeada por Israel e pelos Estados Unidos. Um dia antes do início da cúpula do G7 na França, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o acordo recém-alcançado será um dos principais pontos de discussão para as grandes potências durante o encontro. Teherã exigiu desde o princípio que qualquer acordo incluísse o Líbano, onde Israel conduz uma campanha contra o Hezbollah. A guerra começou no fim de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Teherã respondeu com ataques contra Israel e aliados na região, e na prática bloqueou o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, uma rota vital para o abastecimento global de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos responderam com um bloqueio do tráfego em todos os portos iranianos. E as bolsas de valores ao redor do mundo abriram em alta nesta segunda-feira. O dólar também operou em queda após o anúncio do acordo de paz. Os preços do petróleo despencaram nesta segunda-feira após os Estados Unidos e o Irã anunciarem um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio. Por volta das 7h30, o petróleo já registrava queda de mais de 5%. Ao mesmo tempo, as bolsas asiáticas e europeias registraram alta. Em Tóquio, a bolsa subiu na casa dos 5%. Na Europa, a que mais avançou foi a de Frankfurt, com mais de 1,15%. Está todo mundo de olho no Estreito de Hormuz e como ficarão as operações após o acordo. O presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais que a passagem será reaberta após a assinatura do acordo, programada para sexta-feira. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados, mas informações divulgadas por autoridades e pela imprensa indicam que o acordo deve incluir a suspensão gradual de algumas sanções contra o Irã e o compromisso de manter negociações sobre o programa nuclear iraniano. Autoridades americanas investigam as causas da queda de um avião de paraquedismo que matou 12 pessoas no estado do Missouri. A polícia descartou qualquer indício de terrorismo. Um avião de paraquedismo caiu no estado americano do Missouri, matando 12 pessoas que estavam a bordo. O acidente ocorreu perto do aeroporto Memorial de Butler, a cerca de 100 quilômetros de Kansas City, de onde a aeronave tinha decolado pouco antes. Segundo a imprensa local, o avião deu meia volta por razões ainda desconhecidas e caiu perto de uma rodovia. Com a vizinha Kansas City sediando várias partidas da Copa do Mundo, o xerife Chad Anderson disse em entrevista coletiva
que as autoridades não viram nada relacionado a terrorismo ou crime no acidente. Só queremos tranquilizar o público de que não há nada de criminal que possamos ver, nada relacionado a terrorismo nem nada desse tipo. Essas são algumas das primeiras perguntas que teríamos com a Copa do Mundo acontecendo na cidade. E só queremos garantir que o público saiba que está seguro. E isso, para todos os efeitos, aparenta ser um acidente. Autoridades do condado de Bates informaram que o aeroporto ficará fechado por um tempo indeterminado e o mesmo vale para a rodovia. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte e a Administração Federal de Aviação já deram início a uma investigação. Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia no sudoeste do Equador. A colisão entre um caminhão de carga e um veículo de passeio deixou 12 mortos. Pelo menos 12 pessoas morreram em um incêndio veicular causado por um acidente de trânsito na província costeira de Santa Helena, sudoeste do Equador. Segundo o órgão estatal de atendimento a emergências nacional, um caminhão de carga colidiu de madrugada com um veículo particular, tombou e pegou fogo pouco depois. Frontal excêntrico, produto deste acidente, temos 12 pessoas. Aqui tivemos uma colisão frontal excêntrica. Como resultado desse acidente, 12 pessoas morreram. Estamos neste momento em pleno processo de investigação, recolhendo todos os indícios para poder informar ao Ministério Público e ao juiz, para que sejam realizados os procedimentos pertinentes. As diligências pertinentes. Bombeiros tiveram que ser mobilizados até o local do acidente para combater as chamas. O primeiro balanço oficial apontava 4 vítimas, mas o número foi aumentando ao longo do dia. A justiça condenou Marius Borg, filho da princesa herdeira da Noruega, a 4 anos de prisão. Ele foi declarado culpado por 2 estupros. Segundo a acusação, os estupros foram cometidos entre 2018 e 2024, após festas em que Marius Borg havia consumido álcool e entorpecentes. E no próximo bloco, a operação do BOPE termina com um suspeito morto e 5 presos no Rio de Janeiro. E 7 atletas de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará. Um acidente com 2 helicópteros no Rio de Janeiro deixou 6 mortos neste final de semana. O cantor norte-americano Oliver Tree estava a bordo de uma das aeronaves e está entre as vítimas. O cantor americano Oliver Tree, que estava no Brasil para uma turnê mundial, viajava em um dos helicópteros que caíram no Rio de Janeiro, deixando todos os ocupantes mortos. Tree, também compositor e celebridade da internet, tinha 32 anos. Com seu característico corte de cabelo, era conhecido também pelo visual caricato. Ele tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com suas músicas mais populares reproduzidas mais de 700 milhões de vezes. No helicóptero que estava Oliver Tree também morreram Alexandre Souza, piloto da aeronave, Gaspar Prim, youtuber argentino, Lucas Brito Chaves, produtor musical brasileiro, e Lucas Vinhali, diretor de videoclipes argentino. No outro helicóptero morreu o piloto Charles Marcelac. O acidente ocorreu no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos. Uma operação do BOPE na manhã de hoje terminou com um suspeito morto e 5 presos. Segundo a Polícia Militar, o homem que morreu foi identificado como Mauro Ribeiro de Almeida, conhecido como Maurinho Macaé. Ele era apontado como chefe do tráfico na região e considerado de alta periculosidade. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito tinha 56 anotações criminais, 31 por homicídios. A identidade dos presos não foi revelada. Pelo menos uma escola e 2 unidades de saúde ficaram fechadas durante a manhã. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Ana Carla da Silva, de 38 anos, assassinada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela foi esfaqueada perto do trabalho e na frente dos filhos. Testemunhas disseram que Ana Clara da Silva foi esfaqueada perto do restaurante onde trabalhava e que o crime aconteceu na frente dos 2 filhos dela. Após o ataque, o suspeito fugiu do local. Segundo relatos de moradores da região, o principal suspeito é um ex-marido da vítima, com quem ela manteve um relacionamento por cerca de 13 anos. A polícia ainda não confirmou oficialmente a autoria e a motivação do crime. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que entre janeiro e abril de 2026, o estado do Rio de Janeiro registrou 27 casos de feminicídio e 125 tentativas.
Um ônibus com mais de 40 passageiros capotou na madrugada desta segunda-feira no interior do Ceará. 7 jogadores de um time de basquete morreram e 30 pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, as vítimas fazem parte de um time de basquete e vinham de Sobral com destino a Juazeiro do Norte. Eles retornavam para casa após uma competição realizada em Sobral. Informações dão conta que as vítimas estavam sem cinto de segurança, foram arremessadas do veículo e depois atropeladas pelo próprio ônibus. Um bobeiro que está no local afirmou que conversou com o motorista do veículo, que apresentou 2 versões para a causa do acidente em momentos distintos. Segundo o subtenente da Silva, o motorista disse que dormiu e depois comentou sobre buracos na pista. O oficial confirmou que houve vistoria na pista e nenhum buraco foi encontrado. A lista com a identidade das vítimas ainda não havia sido divulgada até o fechamento da edição. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, se manifestou nas redes sociais, lamentou a morte dos atletas. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará afirmou por meio de nota que se solidariza com as famílias das vítimas e que vai colaborar com as autoridades. E veja essa imagem, uma criança caiu no vão entre um trem e a plataforma da estação Vila Lobos, da linha 9 Esmeralda, em São Paulo. O pai da criança fez o resgate após o trem sair da plataforma. Em nota, a Via Mobilidade reforçou a orientação para que passageiros redobrem a atenção durante o embarque e o desembarque, especialmente quando estiverem acompanhados de crianças. A empresa disse ainda que está em estudo avançado para reduzir os vãos entre o trem e a plataforma. E um caso que chocou todo o Brasil nesse final de semana. A jovem Maria Eduarda, de 21 anos, morreu após ser arremessada sem cordas de uma altura de 40 metros durante um salto de rope jump. Todos os envolvidos nessa atividade foram presos. O momento foi registrado em vídeo por várias testemunhas. Maria Eduarda é segurada por 3 homens e em seguida é jogada de 40 metros de altura. Na sequência é possível ouvir pessoas ao redor lembrando os homens de que não tinha nenhuma corda amarrada à jovem. Os 3 homens que aparecem nas imagens foram presos em flagrante pela Polícia Civil. Eles foram autuados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo testemunhas e a Polícia Civil, houve uma falha grave na checagem dos equipamentos e os instrutores simplesmente esqueceram de conectar o sistema de segurança em Maria Eduarda. Um cliente que saltaria logo em seguida relatou que os funcionários ignoraram a conferência padrão na vez dela. Em depoimento à polícia, os 3 instrutores presos não souberam explicar o motivo do erro. A Prefeitura da cidade de Limeira informou que vai processar o governo federal por omissão sobre a ponte do Esqueleto. Em nota, a administração municipal disse que vinha adotando medidas administrativas e cobrando providência junto aos órgãos federais responsáveis pela área e que a tragédia torna insustentável e inaceitável a continuidade dessa omissão. A seguir, Reino Unido vai proibir acesso às redes sociais para menores de 16 anos a partir de 2027. E as últimas informações da Copa do Mundo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a aquisição da Warner Bros. Pela Paramount em 110 bilhões de dólares e concluiu que a operação não representa risco à concorrência nos mercados de streaming, televisão e também cinema. Outros órgãos norte-americanos ainda precisam avaliar a negociação, como é o caso da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, que vão entender sobre os investimentos estrangeiros que financiam a compra. E o Reino Unido vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A medida vale a partir de 2027. O Reino Unido vai proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que afirmou que as redes sociais deixam as crianças infelizes e facilitam o assédio e os abusos. Abordo essa questão também como pai, sei exatamente quais são os receios que todos nós sentimos ao pensar nesse assunto. Sabe, tudo que sempre quis para meus próprios filhos, digo isso com sinceridade, é que eles sejam felizes e estejam seguros. E acredito que é isso que qualquer pai ou mãe deseja.
A proibição vai afetar redes sociais como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, mas não os aplicativos de mensagens como WhatsApp e Signal. Starmer quer a aprovação da lei até o fim do ano para que a proibição comece a valer em 2027. A medida gerou uma reação imediata do YouTube, que advertiu que a proibição das redes sociais corre o risco de empurrar as crianças para serviços anônimos e menos seguros. A proibição britânica de acesso às redes sociais para menores de 16 anos ocorre após uma consulta nacional sobre o tema, que recebeu quase 116 mil contribuições. Na consulta, 91% dos pais que responderam declararam apoiar uma proibição das plataformas para menores de 16 anos. Ontem, a Casa Branca foi palco de uma luta de MMA. O mesmo evento comemorou os 80 anos do presidente norte-americano Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou seus 80 anos completos neste domingo com uma luta de artes marciais mistas, MMA na sigla em inglês, no gramado da Casa Branca. O evento ainda está ligado às celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e ao Dia da Bandeira, também neste domingo. Em cenas sem precedentes, Trump saiu do Salão Oval ao lado do chefe do UFC, Dana White, e seguiu em direção ao octógono, apelidado de The Claw, a garra em tradução para o português. No caminho, o astro de reality show, que virou presidente, subiu na histórica varanda Truman e saudou enquanto o hino nacional tocava e 12 jatos militares faziam sobrevoo ruidoso sobre a Casa Branca. Trump então tomou seu lugar no gramado sul, onde pôde assistir às lutas da noite, como as vitórias por nocaute dos brasileiros Diego Lopes e Maurício Ruffi sobre os americanos Steve Garcia e Michael Chandler, respectivamente. O presidente dos Estados Unidos tem laços profundos com o MMA, cujos jovens fãs homens refletem a base política do magnata. A seleção iraniana já está em Los Angeles para estrear na Copa do Mundo. Os iranianos entram em campo daqui a pouquinho para enfrentar a Nova Zelândia. A seleção do Irã deixou o México rumo a Los Angeles, véspera da estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. Os iranianos estabeleceram sua base durante o Mundial em Tijuana, no México, em vez da primeira opção, Tucson, no estado americano do Arizona, depois que Washington se recusou a conceder vistos a cerca de 15 integrantes da delegação, dirigentes e outros responsáveis. Mais cedo, mexicanos se despediram dos iranianos em grande estilo, com várias pessoas ostentando bandeiras da República Islâmica do lado de fora do hotel, mandando energias positivas antes da viagem. A equipe dos cidadãos do país Irã, que também são nossos irmãos, vai jogar e foi realmente maltratada pelo governo dos Estados Unidos. E aqui nós os recebemos muito bem e estamos felizes, orgulhosos de ser solidários com outros cidadãos do mundo, como todos nós somos. Desde que os Estados Unidos e Israel lançaram seus ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, surgiu a dúvida se a seleção iraniana viajaria ao território de seu inimigo. Mas para disputar suas 3 primeiras partidas, a entrada dos iranianos no país é inevitável. A estreia contra a Nova Zelândia no domingo vai acontecer em Los Angeles, apelidada de Ter Angeles devido à importância da comunidade iraniana, o que poderia parecer uma vantagem, mas parte da diáspora do país persa considera esta seleção um instrumento de propaganda da República Islâmica. O monitor de discriminação da FIFA na Copa do Mundo solicitou hoje o afastamento de um árbitro de vídeo após ele supostamente fazer um gesto com a mão associado a grupos supremacistas brancos. Durante a transmissão oficial da partida entre Alemanha e Curaçao, Shawn Evans fez um sinal de OK no exato momento em que a câmera abriu nele. Esse sinal foi considerado como ódio por uma organização sediada em Nova York em 2019. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!